toda a minha vida esteve ligada à escola. Desde muito criança, eu era pequenininho, redondinho, e as pessoas achavam engraçadinho. Eu fui treinado em oratória, apresentação de discursos, em todas as festividades da escola eu estava presente. Isso foi muito importante para mim, que me tornou muito bem-quisto entre os professores, e eu passei a exercer, a considerar a escola parte da minha vida. E começo dos anos 60, teve uma comissão de avaliação na cidade, e eu fui selecionado como o melhor aluno de Rio Claro. E me deu um prêmio, aquilo foi fantástico, era coisa de criança ainda, mas tem um reflexo enorme na vida, porque com isso eu deixei de ter receio de me apresentar em público e enfim, havia um certo reconhecimento pelo que eu fazia. Nos anos 60, meus pais mudaram para São Paulo, porque os meus irmãos chegaram à idade de entrar na universidade, e meu pai tinha que sustentar 9 pessoas na família, não era fácil. Então, com 12 anos de idade ainda, nessa época, eu, por iniciativa própria, fui procurar emprego. E fui trabalhei dos 12 até os 18 anos, de dia, estudando à noite, mas foi a melhor escola que eu tive na minha vida, porque eu trabalhei no escritório, fazia funções muito interessantes, aprendi a sobreviver, usar soroban, usar cálculo, enfim, fazer coisas que naquela época não existia máquinas elétricas. Então, uma calculadora manual, tipo de soroban, fazia um sucesso enorme. Então, eu tive uma carreira interessante e já na idade dos 15 anos eu prestei ingresso no Colégio Estadual de São Paulo, que era perto da empresa onde eu trabalhava, e foi aprovado, foi o fator decisivo, porque era o melhor colégio de São Paulo, e isso foi decisivo em toda a minha carreira. Então, no último ano, eu prestei o vestibular para a Universidade de São Paulo. Na época se falava muito em química, porque química era o futuro, as petroquímicas se instalavam no Brasil, o Brasil ia partir para uma nova fase de industrialização, e os estudantes ficavam muito animados com isso. Então, prestei vestibular aqui para a Química da USP, mas como se diz hoje, um paraquedista, e não é que eu fui o primeiro colocado. E isso mudou toda a minha maneira de ver a vida. Eu recebi isso como uma mensagem. A gente não é primeiro colocado todo dia no vestibular. Então, isso me fez mudar radicalmente de ideia. Eu tinha bons professores de química e todos me aconselharam, vai fazer química. Eu vim para cá com toda a convicção e comecei a fazer o curso de química em 67. E nesse período, então, foi muito importante para mim. Ainda minha família precisava de apoio financeiro. Logo no primeiro ano, comecei a dar aulas no período noturno. A diretora me recebeu muito bem, me estimulou a dar aulas, então estudava de dia e à noite. E essa foi a minha história aqui dentro. Então, foi uma fase difícil, mas eu menciono porque foi muito importante. Porque eu fiquei 5 anos no magistério do ensino médio, e lá, nesse período, eu descobri realmente a minha vocação para o magistério. Hoje estou completando 50 anos de magistério, então eu tenho que recordar como começou. E foi um período muito, muito importante, porque eu estudava e ensinava à noite, era uma dupla motivação, e eu achava que eu estava me caminhando bem. Mas eu queria trabalhar numa indústria, ganhar dinheiro como todo jovem. Até que em 1969 começou um programa interessante de formação entre a Academia de Ciências dos Estados Unidos e o nosso CNPq, que visava formar doutores no país em condições iguais aos melhores centros do mundo. Era uma piada na época, muita gente achava que não tinha chance.
Mas algumas pessoas, os grandes cientistas americanos especialmente, alguns acreditaram e resolveram ingressar nesse programa e eu fui um voluntário. Então foi quando eu conheci uma pessoa que fez a minha vida, chamada Henry Taube. O Henry Taube já estava quase com 60 anos na época, era um professor, um dos 5 maiores do mundo na área de química da Universidade de Stanford, e se dispôs a passar um tempo no Brasil, viajando 3, 4 vezes por ano, passando algumas semanas, para nuclear um grupo de pesquisa moderno, com equipamentos modernos, para mostrar que é possível fazer ciência no Brasil se der condições. Foi uma experiência fantástica. Eu fui o primeiro voluntário, aí eu larguei tudo, resolvi experimentar isso. Mas não foi por causa da iniciativa, foi por causa da pessoa. Até esse período eu era apenas um bom aluno mesmo, um crente, que estudava muito e levava muito a sério a escola, mas sério demais. E a minha visão de mundo era a escola, era aquilo que eu via nos livros. E com o Henry Taube, eu aprendi que a escola é outra. Então, quando eu levava para conhecer os centros de cultura e características de São Paulo, especialmente feira de minerais, antiguidades e coisas do tipo que ele gostava muito, e arte, e eu fui aprendendo muito sobre antiguidades, sobre minerais, sobre arte, porque todas as vezes que eu acompanhava, ele me colocava em xeque. Você sabe o que é isso? Nesse período você já tinha doutorado ou você estava... Não, eu era fazendo a graduação. Ainda na graduação? Na graduação, eu estava no último ano da graduação. Então, um belo dia, eu estava na feira de minerais, na Praça da República, eu meio nervosinho, e ele ficava olhando essa pedrinha aqui, que chama Vivianita, e ele ficava algumas horas olhando para isso, por todos os lados, e eu ficava assim, inquieto. O que tinha de interessante numa pedra dessa? Até que não aguentei, falei, puxa, o que tem de interessante que eu não vejo? Aí ele parou, deixa eu explicar para você o que é essa pedra. Essa pedra, ela tem ferro em 2 estados de oxidação, e essa cor esverdeada, azulada que você vê, é sinal que o elétron passa de um metal para o outro. Eu falei, tudo isso? Mas não é só isso. No futuro, você não vai ter mais fios, não vai ter mais essa coisa cheia de conexões que você vê, você vai ter uma plaquinha desse tipo. É isso aqui que vai ser o futuro seu. Eu não entendi nada. Aí ele me disse, olha, esse minério tem essa estrutura, os átomos estão ligados, os elétrons passam de átomo para átomo. Você, trabalhando com a condução dos elétrons, você vai conseguir fazer eletrônica com esse material. Esse vai ser o seu futuro. Aí falei, nossa, tudo isso numa pedrinha dessa? Aí no dia seguinte eu fui e comprei essa pedrinha, né? Aí eu falei, puxa, mas o que é transferência de elétrons? O que tem de novo nisso? Ele me disse, olha, tudo que envolve energia, que envolve vida, envolve a passagem de elétrons. Desde a respiração, a fotossíntese, qualquer processo biológico, elétrons passam entre os átomos. Aí eu descobri, puxa, isso é importante. Saber como os elétrons passam é importante para entender a vida. Aí eu falei, deixa eu estudar um pouquinho a respeito. E fui aprendendo, né, que naquilo que a gente não enxerga, existe um mundo escondido. Aí, nas visitas em exposições de arte, ele me explicava o que era a cor, o que era a pintura, como se chegava àquele arranjo, o que significava a estética do ponto de vista de luz. Aí isso me abriu percepção para a parte de arte. E um dia estranho, eu estava no MASP, tinha uma feira de antiguidade, ele ficou olhando para isso aqui durante horas, olhando, olhava, tudo, e eu pensava, mas o que tem de interessante em uma garrafinha dessa? Aí ele me contou toda a história do vidro, me mostrou que a ciência hoje existe por causa do vidro. É o vidro que impulsionou a descoberta das lentes, da astronomia, astrofísica, microscópios, lasers.
tudo que nós conhecemos está no vidro. Só que há alguns séculos atrás, isso era artesanal. As pessoas faziam soprando, colocando moldes, colocavam pigmentos. Isso era manual, artesanal. E objetos dessa época têm um valor imenso no mercado. Aí eu aprendi que existe conhecimento atrás de tudo que nós usamos. E essas coisas ficaram gravadas em mim. Então, aos poucos, eu fui aprendendo que a conexão nossa com o mundo depende de como nós interpretamos esse mundo, o que nós conhecemos sobre eles. Isso aqui pode ser apenas um pedacinho de vidro ou uma coisa histórica que remonta a toda a ciência do vidro. Assim como essa pedrinha pode ser uma coisa sem graça, como é aquilo que remonta à eletrônica moderna. Para realmente fazer ciência, você tem que entender, ter o conhecimento, entender os fatos, senão elas não têm sentido. Então a ciência está atrás do conhecimento que nós geramos ou aplicamos para interpretar uma coisa que está ao nosso redor. Então eu descobri o significado da ciência. Até então, para mim, isso era um pedaço de vidro e era uma pedra. E a partir do momento eu vi um mundo que eu não via antes. E eu passei a aplicar esse tipo de abordagem para tudo. Isso me abriu toda a minha visão para música, para arte, para cores, para design, para vidro, para antiguidade, para eletrônica. E eu comecei a gostar de ciência, porque eu via a conexão entre o conhecimento e aquilo que está no nosso mundo. E aí, por incrível que pareça, depois de todo esse relacionamento que eu tive com ele, 10 anos quase de orientação, já um pouco antes da sua morte, ele me mandou isso aqui, falou, olha, não preciso dizer nada, manda para o Henrique. Eu recebi isso dele. E quando eu recebi esse frasco, não precisou falar nada, entendi. É a mensagem dele. Então, na realidade, o que eu percebi do professor Taub é que ele não encarava a formação do grupo, a pesquisa, como uma atividade. Ele encarava como objetivo maior formar minha cabeça e me educar para sentir o que é ciência. Isso eu levei muito tempo para perceber. E essa foi a descoberta da minha vocação, né? Então, depois de 50 anos de pesquisa, eu continuo parecido com essa visão, né, de que é importante formar pessoas, alunos, ensinar, porque nós estamos transmitindo conhecimento, cultura e, mais importante, respeito ao que existe nesse mundo. Então, essa foi a razão da descoberta da minha vocação. O que eu falo para os meus alunos, se vocês não entendem aquilo que vocês estão vendo, vocês nunca vão dar valor, porque aquilo é uma caixa preta. À medida que vocês entendem como aquilo é construído e como funciona, isso é ciência. É aí que está o ato de gostar de aprender. Então eu ingressei nesse programa com o Henri Taub, ele foi meu orientador, junto com os pós-docs que ele trouxe para o Brasil. Implantou um dos laboratórios mais modernos que existiam na época para estudar essas coisas. E eu comecei a trabalhar com tudo, né? Agora vocacionalmente, realmente eu gostava daquilo. E comecei a produzir, os trabalhos tiveram impacto, nos tornamos um grupo bastante conhecido. E depois do meu doutorado, ele continuou ainda me dando assistência por mais 5 anos, até que um dia ele falou, agora você anda sozinho. Eu passei a andar sozinho após 1976. E comecei a formar o meu grupo e tocar as pesquisas. No doutorado, por influência do professor Taub, eu queria estudar como é que os elétrons transitam nos compostos, nas moléculas, nos materiais, porque naquela época algo no meu interior dizia, você vai precisar conhecer isso para projetar baterias, para entender enzimas, para entender cadeia respiratória, para entender bioquímica. Naquela época tudo isso era caixa preta. Eu falei, não, eu quero estudar isso. Então comecei a estudar transferência de elétrons, fazendo sistemas complexos e sob a orientação dele. Os trabalhos tiveram muito impacto. Mas o mais importante, que
depois de 10 anos de interação, ele ganhou o prêmio Nobel. Então, ele ganhou o prêmio Nobel com esse tipo de sistema, estudando transferência eletrônica em moléculas. E isso, para mim, foi maravilhoso, porque estar ao lado de alguém que conversa com você e ele ganhou um prêmio Nobel e os seus resultados foram importantes para ele, isso para mim foi a glória. Eu achei, nossa, é isso que eu quero. Mas, nesse período, ele falou, olha, você tem que dar um outro passo agora. Você já é um cientista, tem um grupo, então você tem que abrir linhas. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz 2 pós-docs em Brookhaven, Caltech, aprendendo bioinorgânica, aprendendo coisas mais finas sobre vida. E voltei para cá achando que o mundo era bioinorgânica. Passei a dar conferências, palestras, cursos. A última palavra era bioinorgânica, estudar os elementos inorgânicos para a vida. E hoje é um dogma ainda. As pessoas acham que vida é baseada em carbono, hidrogênio, nitrogênio e fósforo, oxigênio e fósforo, 5 elementos. Mentira! A vida é baseada em 25 elementos. 19 são inorgânicos. A vida é mais inorgânica do que orgânica, mas o mundo até hoje não sabe disso. Então eu passei a estudar esse problema, entender o que os metais fazem dentro de nós. Aprendi a lidar com proteínas, com porfirinas, sistemas mais complexos. E até que um dia eu cansei e falei, não, mas se toda hora eu tenho que pegar a biomolécula para ficar isolando compostos, por que eu não vou sintetizar e faço isso eu mesmo? Aí comecei a fazer química biosintética e que eu tinha montar as coisas peça por peça, pedacinho por pedacinho, para gerar uma grande estrutura. Naquele tempo isso não tinha nome ainda, mas em 87 o Jean-Marie Lehn, na França, ganhou o Nobel com essas ideias. Ele chamou de química supramolecular. Aí eu pensei comigo, mas é isso que eu estou fazendo. Eu estou juntando coisas e vendo interações entre essas coisas. Isso é química supramolecular. Aí eu descobri que eu fazia química supramolecular e entrei com tudo nesse campo para entender sistemas biológicos. Mas nos anos 90, essa previsão do Taube se realizou. A eletrônica mudou, a eletrônica não era mais aquela coisa feita de válvulas, era tudo com dispositivos circuito impresso, onde a comunicação se faz com estruturas, não mais com fios. E a eletrônica mudou de cara, e os problemas envolviam luz, fotônica, um monte de coisas. E eu estava fazendo isso. Então eu falei, puxa vida, o que eu faço não é mais supramolecular, é uma coisa que algum dia vão chamar de nanotecnologia. Isso aconteceu. A nanotecnologia só passou a ser conhecida a partir do ano 2000. Mas nos anos 90, nós já fazíamos nanotecnologia. Nós somos pioneiros nisso. Fazíamos estruturas, estudávamos coisas que hoje é nanotecnologia. E aí é uma área meio que a física e a química... Tudo se mistura. A nanotecnologia veio com uma nova visão de ciência, porque ela transporta o que é macroscópico para a dimensão mínima que existe, que é o átomo e molécula. O químico sempre diz, a química é baseada em átomos e moléculas. Mas até o ano 2000, se perguntava para um químico, você já viu um átomo ou molécula? Ele vai dizer, não, isso é impossível de ver. Eu sei que existe, mas nunca vi. Hoje a gente vê e manipula átomos e moléculas. Essa é a diferença. Então a ciência chegou ao nível de poder colocar átomos, tirar átomos, moléculas e ver, enxergar um por um. E montar uma tecnologia onde as peças não são mais coisas grotescas, são átomos e moléculas. Elas viraram unidades de construção. Isso nós já estávamos fazendo, só não tínhamos equipamento. Então, a partir dos anos 2000, nós lutamos para conseguir equipamentos, conseguimos, montamos um dos primeiros laboratórios de nanotecnologia, e é isso que eu faço até hoje. Então, eu estudo toda a montagem de estruturas em nível nanométrico, que é 1 bilionésimo do metro, e hoje a nanotecnologia está em tudo, está em física, química, biologia, medicina, engenharia, eletrônica, está em todas as áreas. É impossível hoje achar uma área do conhecimento
que não tenha nanotecnologia, porque é a ponta. Nós pegamos, por exemplo, um simples celular, como a gente mostra aqui, isso aqui é o primeiro exemplo de dispositivo nano. É tudo nano aqui, desde a tela, pigmento, corantes, sensores, tudo aqui só funciona com nano, é parte do nosso mundo. E as comunicações, os impulsos elétricos, funcionam com o dedo, exatamente o que o velho mestre dizia, vai ser assim no futuro. E é presente hoje. Então isso teve um impacto muito grande na minha maneira de ver, e hoje eu descubro que tudo que ele falou é correto, é certo, né? Essa foi a minha vida. Então, essa foi a minha escolha, o que me levou ao meu estado atual. A nanotecnologia ela é disruptiva, ela é uma outra maneira de abordar, porque exige equipamentos e são caros. A nanotecnologia eu sempre defino como a ciência do invisível. O que quer dizer isso? Que o micro, que é milionésimo do metro, a gente vê no microscópio, porque é microscópio, né? Mas o nano, não. O nano é 1000 vezes menor e a física proíbe isso. A física diz, não dá para enxergar nada que seja menor que a metade do comprimento de onda da luz. Então, como a luz visível tem lá os 400, 500 nanômetros, eu só posso ver coisas até 200 nanômetros, 300 nanômetros. Abaixo disso, eu não enxergo. Esse é o mundo nano. É justamente o mundo que o microscópio não enxerga. Então, nós temos que ter novos microscópios com capacidade de chegar até a dimensão atômica. E, por incrível que pareça, é baseado no toque. São pontinhas que tocam átomos e moléculas, e esse toque produz impulsos que são trabalhados e geram imagem, por toque, né? Então, nós chegamos à microscopia de força atômica, tunelamento, depois a microscopia óptica passou a usar ondas de superfície, chamadas ondas evanescentes, e surgiram novas técnicas de imageamento nano. Então, hoje é possível imaginar átomos e moléculas, saber como é que elas estão distribuídas com esses equipamentos, que infelizmente são caríssimos, mas é isso que determina o futuro. Sem esse conhecimento, nós não vamos ter nanotecnologia. E sem nanotecnologia, nós vamos estar pelo menos 20 anos no passado. Eu trabalho com vários tipos de microscópios, desde força atômica, tunelamento, um microscópio que é chamado de campo escuro hiperespectral, onde nós enxergamos estruturas nano muito pequenininhas e nós analisamos a luz que sai da estrutura e nós temos a composição molecular do que está em volta dessa estrutura. Então enxergamos átomos e moléculas na maneira de dizer química. Nós identificamos o átomo e molécula que está lá. Nós lidamos com todas as espectroscopias e microscopias, agora com a dimensão atômica, essa é a diferença. E com isso a gente descobre milhões de fenômenos novos, coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, que o ouro coloidal é vermelho, você olha, parece uma solução de tinta, é ouro coloidal, né? E você pega partículas magnéticas coloidais, elas têm uma capacidade imensa de aderir, de transportar, e isso está hoje na medicina. Nós usamos isso como formas de transportar medicamentos, de fazer diagnóstico e de fazer terapia. Então isso é parte da medicina atual. Então isso invadiu todas as áreas, eletrônica é só nanotecnologia, a área de farmácia hoje é só nanotecnologia, em termos de medicamentos avançados. Na área da arte, isso está entrando agora. Eu, como gosto de arte, estou entrando em nanodesign para criar uma nova arte com uma outra visão de fenômenos novos. Por exemplo, pouca gente sabe que quando olha para as penas, para uma pomba, para uma ave tão bonita, toda colorida, que não tem cor. As penas são cores físicas, são cores nano. A luz bate nas fibrazinhas, difrata e gera cor. Então, na natureza, muito das cores vem da área nano, dos fenômenos nano. E isso não está na arte ainda. Todas as penas? Todas as penas. Todas as penas, porque eu sabia disso para o beija-flor e tal. Todas as penas, porque são estruturas. Isso. A gente sabe que é cor nano
porque ela muda com a direção de observação. Olhado de frente é assim, olhado de lado é outra cor. Então, em breve, a gente vai fazer tintas e pinturas coloridas com tinta branca. É um paradoxo, né? Tinta branca gera cores. Mas se você faz camadas de tinta branca, você gera cor. Isso é nano. Então, a nanotecnologia está invadindo todas as áreas e está renovando o conhecimento. E para quem gosta de pesquisa, de ciência, é um prato cheio. É o meu caso. Antes de ter essa percepção de mundo, de conhecimento, a minha maneira de ver o mundo era outra. E agora eu vejo o mundo de uma outra maneira, de uma maneira mais científica. Mas acontece que eu vivo num mundo onde isso não existe. Nós estamos numa estrutura onde os dirigentes não vê ciência, não vê beleza em nada. Só vê números, só vê lucros, só vê coisas contábeis. E não ciência, não vida, não natureza, e não filosofias, e não mundo. É uma outra visão de mundo. É a mesma coisa que pegar um quadro belíssimo e mostrar para duas pessoas. Um artista sempre vai olhar para aquilo com uma outra visão, porque ele conhece a história, ele sabe quem pintou e toda a trajetória. E um leigo olha para uma coisa que é um borrão e não acha graça nenhuma. Então, realmente, a percepção da cultura e dos valores é um ponto seríssimo em nosso país, em nossas instituições, especialmente na universidade. Eu acho que, embora a universidade defenda e tem que defender sempre a cultura e a criação e tudo mais, hoje existe a cobrança do resultado. Ah, você faz pesquisa? Onde é que está no mercado? Quanto que isso deu de lucro? Essa é uma outra visão de ciência. Isso não é ciência. Então, o cientista não é uma mercadoria. Ele está criando conhecimento, ele está gerando cultura, ele está criando uma coisa que é fantástica, que é a interação com o mundo e o bem-estar. Quanto menos você enxerga o mundo, mais você quer vê-lo destruído, porque não significa nada para você. Agora, quando você percebe o que o homem teve que fazer para chegar ao estágio atual, você fala, puxa, isso eu não posso jogar no lixo. Tem muita evolução, muito investimento, muita gente boa por trás disso. Então, é assim que eu vejo a universidade. Eu acho que a questão hoje é que os nossos dirigentes deviam ter uma percepção de valores para a cultura, para a ciência e para a arte, como nos velhos tempos mesmo. O cientista tem a liberdade de pesquisar, assim como o artista, porque ele faz aquilo porque ele gosta, não é porque vai dar lucro. Hoje é o contrário, você só recebe apoio se aquilo dá lucro. E com isso você pode matar a ciência. Então é importante ter os dois pontos. E mais importante ainda, é que o nosso dirigente, seja institucional, ou seja da universidade, ou seja no governo, tem que ser uma pessoa acima de tudo isso. Uma pessoa que declaradamente tem os seus valores ligados à natureza, à vida, para preservar esses valores. E, infelizmente, a gente vê que isso está desaparecendo. Então, certas coisas que são belíssimas já não são olhadas com esses olhos. E as pessoas olham, isso deu lucro? Ah, então é importante, é bom. E não importa se seja uma coisa mais medíocre, mais pouco criativa do mundo. Bom, o senhor já falou, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais especificamente sobre essa influência grande na sua formação, que foi o professor Taubbi. Né? Como é que, e por que ele foi tão influente? Então, ele abriu minha visão para o que é mundo. Antes dele, eu quase me defino como um cego. Eu via as coisas, mas não tinha sentido para mim. Papel era papel, vidro era vidro. Hoje eu olho para um papel, não é mais papel. Eu olho para um vidro, isso não é mais um vidro. Eu olho para uma pedra, isso não é mais uma pedra. Mas como assim? É porque eu quero entender o que está lá dentro, o que dá essa propriedade, o que torna o papel especial, o que torna o vidro especial, o que torna essa rocha especial. Então é um outro mundo que se abre, né? Aí eu entendi por que os pintores, os artistas, quando olham um quadro, e
e se maravilham com aquilo, com aquele tom de cor, com aquele realce que dá. É só o artista que entende, porque ele construiu. O observador vê apenas uma imagem que não faz sentido. Então, o conhecimento da arte, daquilo que ele está vendo, é que dá a interpretação do que realmente ele está vendo. Então, para apreciar a arte, tem que saber a arte, né? Para apreciar a antiguidade, tem que conhecer a antiguidade, história. Então, conhecimento se torna a palavra-chave para ligar o homem ao mundo. Se o homem não tem esse conhecimento, o mundo é um mundo escuro. Ele começa a se dirigir com outras leis, com outras regras, porque ele não vê beleza em nada. Ao passo que quando você tem conhecimento, o mundo se renova. Para mim, o mundo mudou quando eu descobri o nano. Eu descobri que por trás daquilo que eu enxergo, tem muita coisa. E isso que me inspira a fazer pesquisa. Essa é uma questão fundamental que tem 2 pontos. A gente pode olhar a questão da vocação em termos de futuro, ganhar bem, mercado, é o que o jovem procura. Isso eu vou ganhar bem, é um profissional valorizado, ele está no ranking dos jornais, nos milhares de profissões. É uma forma de colocar a questão. E a gente não pode fugir disso. E certamente esse é um fator que pesa na vocação. Mas existem talentos. Muitas vezes a gente conhece alunos e percebe, professor, eu gosto de história, eu gosto de fazer experiência, eu gosto da natureza, eu gosto de entender o mundo. E o que eu faço para entender isso? A gente fala, olha, como profissional, você vai ter que ser muito persistente, porque o mercado não é tão aberto para isso. Mas tem um lado interessante, que você está investindo em você. Você está abrindo seu mundo, sua cabeça para a cultura, para a ciência, e a sua realização vai estar em você e não no salário que você recebe. E como essas coisas andam juntas, é bem possível que na sua realização profissional você acabe sendo valorizado e você cresça como profissional. Mas não é porque você tem um diploma que você vai ser valorizado. Então o que acontece hoje é que o jovem não é estimulado a explorar a sua vocação. Ele é levado pelo mercado de trabalho e se torna um serviçal, alguém que ganha pelo trabalho. E com isso ele deixa a cultura de lado, ele deixa a relação dele com o mundo de lado, e ele se torna uma pessoa que não faz parte do mundo, porque ele não conhece nada. Para ele o celular é uma caixinha bonitinha, que ele aperta o botão, e que não tem valores nenhum, porque joga fora. E não percebe que isso tem milhões de horas de trabalho, de ciência, para chegar a uma coisa desse tipo. Não tem valores. Então os nossos dirigentes tinham que ter sensibilidade para isso. A outra coisa importante, que eu dei o exemplo do Taube, é que exatamente há 200 anos atrás, um pesquisador chamado Justus Liebig, na Alemanha, ele era jovem ainda, teve uma ideia brilhante. Ele criou um laboratório de pesquisa em química e física e falou, olha, eu vou usar meu laboratório como escola. E ele atraiu gente do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, para fazer ciência no laboratório dele. Então, ele introduziu uma coisa chamada pesquisa científica na universidade. E a universidade tornou-se um criador de ciência através dele. E por ele passaram várias dezenas de pessoas que depois ganharam o prêmio Nobel. Porque ele mostrou como produzir ciência no laboratório. Quem é o mesmo? Liebig. Era um químico? Ele era um químico físico na época, os dois. Então passaram as melhores cabeças. Se nós olhamos a árvore do prêmio Nobel, tudo remete a ele. Então ele mostrou que conhecimento gerado na universidade, ela cresce como uma árvore. Os filhos que você gera criam seus novos descendentes, e isso gera uma árvore de conhecimento que é o que mantém hoje a ciência. Então, né, esse é um ponto importante.